Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso do jogador Daniel Correia, que teve sua vida aí ceifada aos 24 anos, depois de participar aí de uma festa com uma moça que, ao que tudo indica, ele teria conhecido aí através das redes sociais. Esse caso ficou muito conhecido, né? Muito falado até hoje. Um caso também que vocês me pedem bastante por aqui, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso. Se você está chegando agora por aqui, não sabe como funciona, a gente traz casos assim, onde tem alguma coisa ainda que é um mistério ou que não tenha tido uma resposta. Nesse caso, por exemplo, ainda não se sabe o que exatamente aconteceu na dinâmica da coisa, ainda tem muita coisa que foi mal respondida ou que não se sabe exatamente o que aconteceu. Então a gente busca entender esse caso através das cartas, geralmente do baralho cigano. Então dá uma olhadinha no canal, de repente tem um vídeo que você tem interesse em saber, curiosidade em saber. Já temos bastante vídeo por aqui, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais, meu site, se vocês quiserem consulta particular, lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas, valores, conseguem fazer o agendamento de vocês por lá também. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela e vamos começar o nosso caso de hoje. Daniel Correia era um jogador de futebol brasileiro, ele tinha 24 anos e ele conheceu Alana Bright por via das redes sociais, ao que tudo indica, né? Pelo menos até onde a gente sabe. E eles manteram aí um contato, né? Conversaram por WhatsApp. A Alana já foi deixando ali claro para ele que ela não queria nenhum tipo de envolvimento, relacionamento, que ela tinha recém-separado ali, recém-terminado um relacionamento, então ela não queria se envolver com ninguém. E resolveram ali que seriam amigos, né? Até que a Alana convida ele para o seu aniversário de 18 anos, né? Que ia acontecer numa casa noturna sertanejo. E ele viaja até Curitiba, né? Para ir até essa comemoração de aniversário. Então ele chega até essa casa noturna, né, onde estava acontecendo o aniversário de Alana. Inclusive imagens ali de câmera, né, de segurança do local confirmavam a presença dele nessa festa. E acabou ali por volta das 6 horas da manhã, quando ele parte para casa da Alana, onde supostamente ia acontecer um after ali, né, a continuação da festa. Mas mais à frente, né, depois de tudo, ela explica que não ia acontecer nada, que ele simplesmente foi, eu não sei se ele foi com alguém, se ele foi sozinho, mas tinha ele e outras pessoas, né, na casa dela, depois dessa continuação. Mas ela disse que não ia acontecer nada, nenhuma comemoração depois na casa dela, que as pessoas simplesmente chegaram sem ser convidadas. Por volta ali das 8 horas da manhã, né, através de um vídeo, dá para ver que tinha outras pessoas ali sim, comemorando, né, fazendo essa continuação aí dessa festa na casa da Alana, né, e de seus pais, que é Edson e Cristiana Bright. Segundo, né, a Alana e pessoas que estavam ali presentes, ele ficou um pouquinho ali, onde estava rolando ali a continuação, né, ali no salão de festa ali da casa, sentado num sofá, e depois ele diz que ele quer ir até o banheiro, ou ele vai até o banheiro, e eu não sei, né, não se sabe se em algum momento alguém deu falta disso, ou se ele avisou alguém ali que ia até o banheiro e ninguém percebeu onde ele estava indo, né, porque é o que tudo indica, o banheiro era ali próximo mesmo, não precisaria ter entrado, né, na casa. Quando, segundo o pai da Alana, né, o Edson Bright, ele escuta pedidos da mulher de socorro, né, escuta a mulher gritando socorro. Quando ele vai ver, o Daniel está ali na cama com a mulher dele, nu ou semi-nu. Então, ele acreditou, né, que ele estava ali cometendo um ato impróprio, né, que vocês sabem exatamente qual é o nome desse ato, né, só pra gente não precisar falar aqui.
E daí ele perde a cabeça e resolve ali fazer justiça com as próprias mãos, agredindo, né, o Daniel. Nisso, segundo a mulher dele, né, Cristiana, ela diz que ele estava transtornado de uma forma que ela nunca tinha visto antes, né? A todo momento ela pedia para ele parar e ela estava com medo, não queria que ele agredisse o Daniel. Então ela sai ali para pedir ajuda, né? A fim de encontrar alguém ali que pudesse ajudá-la a parar o marido dela. Então, nisso, ela avisa as pessoas do que está acontecendo ali e provavelmente ali amigos, né, da Lana, amigos homens, outros homens que estavam ali, na verdade, mais ajudaram o cara, né, quando ele falou ali o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, e resolveram ali que fariam justiça e auxiliaram ali o homem no que ele estava fazendo. E na verdade, gente, isso é muito comum, né? Enfim, diversos de vocês, por exemplo, que podem estar me escutando, têm o mesmo discurso, né? Ah, mas se eu pego um cara que faz uma coisa dessa, eu faço justiça com as próprias mãos, ele não sai vivo, né? Eu acho que a gente não tem como ser hipócrita, né, numa situação dessa. Mas é aí que sempre mora o problema. A gente nunca sabe o que aconteceu de fato. A gente não estava presente. Uma coisa é ele ter aquela atitude, né? Ele viu, ele presenciou ali, segundo ele. Mas outras pessoas simplesmente pegar o bonde andando e acreditar no que o cara estava falando sem saber se era verdade ou não. Mas prosseguindo, eles colocam ali o Daniel no porta-malas do carro já meio inconsciente e levam até um matagal. Segundo, né, a esposa ali, as pessoas que estavam presentes, achavam que eles só iam largar ele na rua ou de repente levar ele numa delegacia, né? Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas numa hora dessa. Mas eles não sabiam, ou ela não acreditava que eles poderiam tirar a vida do Daniel. E segundo as pessoas que participaram com eles, né? Enfim, as testemunhas ali, né? Os cúmplices do ato, né? Que também colaboraram com isso. Eles acharam que ele ia só capar, né? Cortar ali um membro do Daniel e, enfim, largar ele em qualquer lugar. Não achavam que era justamente para isso, para tirar a vida dele. Mas acontece que Daniel perde a vida, né? A vida dele ali é tirada por essas pessoas. E segundo o próprio Edson, né? O pai da Lana, foi ele quem fez isso para defender ali a honra da sua esposa. Bom, então depois de fazer isso, eles deixam ali, né, o corpo no matagal e ele troca de roupa. Algum deles ali vai comprar uma roupa para ele trocar porque estava suja, né? Para não levantar suspeita, não foi ele mesmo comprar daquela forma que ele estava. Alguém foi, provavelmente alguém que estava mais apresentável. E comprou essa roupa para ele trocar e o objeto, né, que segundo eles foi uma faca, né, foi jogado num riacho junto com a roupa, né, que ele havia tirado, que estava ali com as provas. A mãe do Daniel entra em contato com a Lana, né, para saber, pedir informações sobre ele, porque ele não tinha entrado em contato e eles sabiam que o Daniel estaria, né, nessa festa de comemoração do aniversário dela. Então a Lana disse que não sabe, que ele ficou assim ali no aniversário, mas que ele saiu sem avisar ninguém, ficou um pouco ali no telefone, depois saiu. Inclusive disse que ele havia ficado com uma amiga dela. Aí a mãe pergunta se ela era casada, né? De repente ele poderia ter se envolvido em alguma confusão, né? Perguntando isso a ela. E ela disse que não, que ela era solteira, que estava tudo certo. Ele simplesmente foi embora sem avisar. Mas acontece que depois disso, né, o corpo dele é encontrado, porque parece que, apesar de ser ali uma área
de mata não era um local que não passava ninguém, né? Não era um local deserto, por exemplo. Tinha uma certa movimentação ali de pessoas, né? E eles não fizeram o mínimo esforço de esconder completamente. Então, acaba passando alguém ali, encontra, né? Entra em contato com as autoridades e é confirmado, né, que se trata ali do jogador. Mas quando ele volta para casa, né, o Edson, junto ali com as pessoas que participaram daquilo, ele reúne ali as pessoas e falam que, em tom ameaçador, né, segundo testemunhas, porque com certeza teve alguém que resolveu contar o que de fato tinha acontecido, que de jeito nenhum alguém poderia contar o que tinha acontecido naquele dia, que se ninguém contasse, ninguém saberia. E quando a notícia ali, né, do que aconteceu com o Daniel saiu, o Edson Bright, né, que foi o pai da Lana, quem tirou a vida do Daniel, ligou para a mãe do Daniel para desejar ali os pêsames, né, pelo desencarne do filho e oferecer auxílio. Um pouco depois, o Edson, a Lana, né, e a mãe, Cristiana, marcam um encontro ali com mais 3 pessoas que estavam envolvidas naquilo, num shopping, né, na praça de alimentação de um shopping, para fazer uma reunião ali, né, para, segundo a testemunha que resolveu falar, para coagir, né, gente, falar, ameaçar que se alguém falasse alguma coisa, que o mesmo iria acontecer com essa pessoa. Mas eles dizem que não, que eles marcaram aquilo apenas para dizer que ele iria assumir tudo, que ele iria se entregar. Aí fica o dito pelo não dito, né? A gente não sabe qual versão que é verdadeira, porque afinal de contas não tá gravado. E segundo essa testemunha, ele disse que quem quebrasse esse elo, né? Esse acordo, ele saberia quem foi. Então, para quem sabe ler, né? Um pingo é letra. Uma testemunha foi até as autoridades, né? E dizer o que mais ou menos tinha acontecido ali, que ele teria se envolvido, né, com a esposa de um suspeito e teria sido, enfim, acontecido o que aconteceu com ele. E pouco tempo depois foi divulgado ali um vídeo pelo advogado do Edson, em que ele assumia, né, o que ele tinha feito em defesa da honra da esposa dele. E que ele teria cometido ali um ato, né, contra a mulher dele, que na verdade, enfim, tendo acontecido o ato em si ou não, é um crime. E ele disse ali que ele agiu no calor do momento. Acontece que foram encontrados ali mensagens em que o Daniel enviou para um amigo, onde ele aparece numa foto ao lado da Cristiana. A Cristiana tá dormindo, visivelmente. E ele fala que estava numa casa, que estava rolando uma festa e que tinha, né, que estava ali com a Cristiana e disse que ia mesmo cometer um ato ali com ela e que ia fazer aquilo com o marido dela ali mesmo. E ele pergunta até se o marido estava presente, né? E ele dá a entender ali que ele tinha de fato tido relações com a Cristiana. E na foto, como eu falei, visivelmente ela estava dormindo. Então, de qualquer forma, o ato, se tivesse acontecido ou não, já é um crime, né? Porque ele tá fazendo aquilo com uma moça que tá desacordada, que tinha bebido, né? Ela diz que ela estava bem embriagada, na verdade, ele também estava. De toda forma, assim, não tem nem como defender também, né? Mas não se sabe exatamente qual foi a dinâmica da coisa, como eu falei para vocês. Existe, né, uma suspeita ali, segundo uma testemunha, né, disse que o Edson, pai da Lana, havia chamado o Daniel para ter relações ali com a esposa dele. Porém, chegado ali no momento, ele não aguentou a pressão e, enfim, né, partiu ali para agressão, não aguentou ver a cena, não curtiu, desistiu
tipo, aquilo para que eu fui aceitar. Mas eles negam, né, essa versão. Ela também nega que tinha sido ali dessa forma. Chegaram até a levantar questões ali que ela participava de swing e tudo mais. Querendo ou não, por mais que ela tivesse ali dormindo na foto, a gente não sabe se aquilo foi antes ou foi depois que ele chegou ali, ela estava dormindo, porém ela foi acordada e consentiu de alguma forma. Na verdade, a gente não tem como saber. Por mais que, né, como eu sempre falo aqui para vocês, nesse tipo de situação, a gente deve ter esse cuidado sempre, né, em não fazer a vítima 2 vezes, 4, 3. Dá sempre esse voto de confiança, né, para a mulher que já é tão desacreditada. Porém, nessa situação, gente, não tem como se corrigir um crime com o outro, né? Não tem como você querer fazer justiça ali com as próprias mãos, cometendo outro crime. Por mais que ele tivesse ali no calor do momento mesmo, tendo partido para cima dele, em algum momento ali, tá, a gente vai chamar a polícia sim, mas antes você vai levar uma surra daquelas, para garantir que pelo menos essa parte da justiça vai ser feita, né? E eles tinham tudo ali para isso, tinham provas, né, de uma forma ou de outra, tava todo mundo ali, enfim. Não se justifica o ato que foi cometido, né? Mas de toda forma, eles foram presos, né? Foram presos ali em primeiro momento preventivamente. O pai ainda está preso, mas as duas, Alana e Cristiana, já foram soltas. Elas ficaram, eu acho que 11 meses ali, se eu não me engano, presas. Elas, eu acho que foi por não tentar evitar, né? É como se fosse ali cúmplice. Ele por ter cometido, né? E elas também, acredito, por ocultar, por obstrução de justiça. Então, acabaram ali sendo presas. Eu acredito que só quem está mesmo, quem permanece, é ele. Então, gente, a gente vai aqui primeiramente tentar entender o que aconteceu nessa situação, né, de fato, todo o contexto, ver o que nos diz a mais, o que nos confirma, o que pode não ter sido bem assim, né? Eu vou fazer aqui primeiro uma leitura geral da situação, tá? Que geralmente me fala do fato em si. E se for necessário, eu faço outras tiragens, tá bom? Ela estava mesmo muito bêbada, né? Eu acredito que todo mundo que estava ali. E será, gente, que foi só bebida? Tá, assim,
No caso dele, ele pode até ter sido. Vai saber, né? Gente, eu não acho. Eu não acho que o marido estava presente, não, tá? No ato em si, não. Será que tinha câmera de segurança no lugar? Esse vídeo que eles dizem que tem, né, das pessoas ali, será que é da rede social ou de alguém que filmou no momento? Ou tem câmera de segurança? Porque aí teria como saber se ele estava, né, ali com as outras pessoas quando tudo aconteceu ou não, né? Porque ele diz, o marido, que eles estavam trancados no quarto, o Daniel e a Cristiana. E quando ele ouviu os gritos da mulher, né, os pedidos ali de socorro, ele entrou pela janela. Aparentemente a porta estava trancada. Quando as outras pessoas chegaram, aí eles arrombaram a porta. Mas por isso tem essa questão, entende? Porque não tem como saber. A porta estava trancada e os três estavam ali. Aí, tipo, fica uma coisa bem estranha, né? Principalmente com relação a isso. Mas eu não vejo que tenha sido isso de fato. Não sei. Pode ser. Eu não tiro nem essa questão assim de pauta, né? Que essa pessoa falou, ele convidou e tal, tava muito louco. E falou ali pro Daniel, né? Convidou ali o Daniel para fazer isso com a Cristiana. Mas vai que ele fez isso de fato e esqueceu. E aí naquele surto, né? Entendem? Não sei. Eu não descarto nem essa possibilidade deles estarem acostumados com essa situação ou de fato ele ter convidado, mas em si acontecendo eu não consigo ver isso, tá? Mas eu vejo que ele foi convidado. Eu não consigo ver isso de apareceu sem ser convidado, não. Eu vejo que ele foi convidado e pode ter sido convidado até para outro tipo de situação. E aí, infelizmente, nem a própria moça tem como saber, né? A vítima da situação. Nem ela tem como saber, que vai que o marido dela, louco, de bebida, acabou falando uma besteira para ele, e ele ficou com aquilo na cabeça, ou foi se garantindo que estava tudo certo, e de repente o cara não lembrava mais e surtou. Sabem qual é o resumo dessa história? Um bando de gente de caráter duvidoso, com litros e litros de álcool no sangue, ou até mesmo alguma outra substância, porque, enfim, alguns eu não vejo só sendo álcool, não. O resultado é esse. Porque, primeiro, as pessoas que cometeram esse ato contra ele se sentiram legitimadas a isso. Primeiro, que já não estavam no seu estado normal. Gente, eu tô falando assim, eu não tô falando de bêbados com 2 garrafas de cerveja. Sabe-se lá em que nível que essas pessoas estavam de estado de consciência. A gente vê por isso, pela forma que a mulher estava ali, deitada, dormindo com outro homem do lado dela,
sabe-se lá fazendo o quê. Ela diz que acordou com ele com as mãos nos seus seios e, né, não sabia nem quanto tempo ele estava ali, o que ele tinha feito. Por aí já dá pra gente ter uma noção. E ele estava muito mesmo nesse estado, com muito álcool. Mas eu não sei, né? Ele diz ali, segundo a mensagem, vou ver se eu consigo colocar aí em algum lugar para vocês, que ele chegou, sim, a fazer algo com ela. Mas ele estava num estado tão alterado que ele pode ter simplesmente achado que chegou a fazer alguma coisa. Vocês conseguem imaginar? Porque ele nem conseguiria fazer no estado que ele estava. Isso não é palpite não, tá? Tô vendo. Então, pra situação não ficar mais... assim, não ficar pior do que ela já é, eu acho que vocês conseguem imaginar. Ele pode ter acreditado que de fato ele conseguiu chegar, enfim, aos finalmente ali. Mas na verdade ele pode ter tido só a ilusão. Ela pode ter acordado ali. Talvez se ele tivesse cometido o ato mesmo ou tentado, ela teria acordado. Mas ele acreditava que de fato ele tinha feito. Meu Deus. É assim, deplorável, né? Mas isso tira o peso? Só porque ele não cometeu o ato em si? Não. É crime tanto quanto. Primeiro, que ela estava desacordada. Segundo, que ela estava bem alcoolizada. Estava ali dentro da casa dela, num lugar onde ela se sentia segura, no quarto dela, com o marido dela presente na casa. Então, gente, querendo ou não, não tem como. Não tem como defender, sabe? Mas é o que eu falei, não se justifica um erro cometendo outro. Não fica mais bonito. Entendem? Eles teriam toda a razão do mundo se eles entregassem esse moço com vida às autoridades. Se exaltar já é demais, já para mim não deveria acontecer. Mas como que a gente vai querer culpar, né? Um marido que encontra ali um cara naquela situação com a esposa dele, né? Entende? A gente até consegue se pôr um pouco no lugar se o cara perder a cabeça e, enfim, perder a razão e partir para agressão. Mas chegar a esse ponto, entende? E é o que eu falei, tudo colaborou. Não é justificando, mas a gente sabe que a bebida, ela faz isso com as pessoas. É o que eu falei, um monte de gente de caráter duvidoso, que a bebida só fez o quê? Ajudar. Porque quando a gente ainda tá com a nossa consciência normal, por mais que a pessoa tenha um caráter duvidoso, ela vai pensar 2 vezes ou mais na consequência daquilo que ela tá fazendo. Com a bebida, não. E às vezes não só a bebida. Então, fica complicado, né? O moço não tá certo. Ele errou feio nessa situação toda. Eu não vejo que a moça fez de propósito ou que ela traiu ele, ou que fez de caso pensado, ou que foi consensual, entende? Eu não vejo isso, gente. Não vejo, eu vejo mais que ela estava dormindo mesmo, desacordada, por conta da bebida, tá? E ele foi até lá, assim. A única coisa que eu vejo é que, pra mim, não cola essa situação dele não ter sido convidado. Ele foi sim convidado. Mas, em contrapartida,
eu vejo também que o marido, naquele momento, ele agiu com esse impulso, né, assim, de fato querer defender a mulher dele, de não saber o que tá acontecendo ali. Chegar a ver aquela situação, a mulher pedindo socorro, e simplesmente eu vejo que ele estava de inocente naquela história, pelo menos ali naquele momento, foi como ele se sentiu, né? É o que eu falei, a gente não sabe o que rolou antes, gente. Tava todo mundo muito bêbados. Então, entende? O que rolou antes para desenvolver essa situação a gente não sabe, mas a situação em si, o ato em si, foi isso. Mulher dormindo desacordada, né? Inconsciente. Ele tentando ali, querendo alguma coisa, achava que tinha feito sim alguma coisa, né? Importunando ela dessa forma. Ela acorda naquele momento, se dá ali, né, tipo, entendendo o que estava acontecendo, pede auxílio, o marido entra, vê toda aquela situação. E o resultado é esse, né, gente? Aí um monte de justiceiro se acha legitimado a querer fazer, né, justiça com as próprias mãos, sem nem ter ideia do que está acontecendo. E se não fosse isso? De fato. Não é mesmo se sim, mas seria bem pior para eles. A consciência não pesaria em nenhum momento se simplesmente fosse mentira que aquele cara estivesse inventando aquilo e eles tivessem tirado a vida de uma pessoa inocente. Que até então eles se sentiram legitimados pelo que tinha acontecido. E se não tivesse? É o que eu sempre falo com relação a justiceiros, né? Tá, mas você tem, assim, aval para isso? Você pode simplesmente dar uma de Deus achando que é própria injustiça em pessoa? Eles perderam a razão a partir do momento que eles resolveram dar um fim na vida desse rapaz. Aí a gente pula para um outro ponto. Com relação a esse moço, né, que tirou a vida dele, o Edson. Ele também não é flor que se cheire, tá, gente? Não é. Pode ser uma pessoa, sim, já de caráter duvidoso. E aí a gente já vê, já tem essa confirmação nisso, né? Onde ele poderia ter até lavado a alma dele ali. Mas em algum momento tivesse parado, tá, tipo, agora vamos ligar pra polícia pra vir buscar esse cara. Mas ele não queria ou ele não podia chamar as autoridades. Sei, entende? Quietinha, Jéssica. Ele teve seus motivos, né? Já fez sim de caso pensado, queria tirar a vida. E aí, é o que eu tô falando, até poderia ser justificável, né, esse ato, esse impulso e tudo mais, e aí querer fazer justiça pela mulher, mas não. Eu vejo que ele já é uma pessoa, entendem? Com um gêniozinho, com um caráter muito duvidoso, que se sentiu ainda legitimado a isso, entendem? Como se tivesse um motivo para isso. Então é bem complicado, gente. Olha, eu acho que, em resumo, não tem santo nessa história. Não tem santo, não tem inocente. Eu acho que a mais inocente de toda essa situação, vamos dizer assim, vítima, né, que acabou sendo a mulher, mas também eu não acredito nisso, que ela disse que não sabia que o marido tiraria a vida dele. E ela sabia sim. Sabia porque ela conhecia o marido dela. Ah, mas eu nunca imaginei. Tá, é algo que eu sempre falo. As pessoas podem enganar qualquer coisa, mas não um baralho. Eu vejo que ela sabia sim. Sabia ou incentivou? Entende? Aí acaba perdendo a razão. É o que eu tô falando. Isso é... Nossa, essa história é cheia de erro. Do começo ao fim.
do começo ao fim. Não existe inocente. Em resumo, se essa história fosse acontecer, né, de uma forma normal, quem deveria estar preso lá agora, esperando o julgamento, era o Daniel. Mas não. Então, acho que até a própria filha tá errado. Todo mundo que estava lá tá errado. A mulher tá errada. Tá querendo ou não, tá, beleza, você passou por aquela situação, você é vítima sim da situação, mas você fez uma escolha quando você resolveu não chamar as autoridades. Quando todo mundo que estava ali presente vendo aquilo que estava acontecendo. O cara que resolveu fazer justiça com as próprias mãos, tirar a vida do cara e se tornar tão criminoso quanto. Ainda por cima, coagir testemunhas, ameaçar, limpar a cena ali, né, em que tudo aconteceu. Porque, cara, sustenta seu BO, suas gracinhas. Não, ele fez isso, tirei mesmo, fiz justiça, porque a justiça nesse país nunca acontece. Então eu fiz mesmo, ó, tá aí. Me levem agora. Sustentar. Só que a situação ficou ainda mais feia para eles com toda a situação que aconteceu, tudo que eles fizeram depois. Ainda querer se passar de vítima, ainda ligar pra mãe, oferecer ajuda, gente. Pô, se você acha que você tá na sua razão ali, no seu motivo, cara, nem quero falar com a mãe dessa pessoa. Fiz mesmo, acho que eu tive um motivo pra isso e ponto. É minha verdade. Mas não. A gente vê que não é bem assim que tudo aconteceu. Bom, é isso, tá? E ainda tem essa. Eu não sei se tudo aconteceu da forma que eles disseram. A Alana, por exemplo, conheceu ele mesmo dessa forma? Só se encontrou com ele no dia da festa? Ou teve algum envolvimento? Ou conheceu ele, sabe, em algum outro lugar? Enfim. Ele foi convidado, tá? Não foi convidado só pra festa, não. Ele foi convidado pra casa, sim. É isso. A moça, ela tava desacordada, sim. Ela tinha ingerido, sim, muita bebida. Tá, claramente. Tava, assim, desacordada. Não vejo ela sabendo o que tava acontecendo. E, gente, mesmo que em algum momento ela tivesse percebido, ela poderia, por exemplo, achar que era o marido dela. Pô, a mulher tá lá na casa dela, no quarto dela, sente alguém do lado dela, ela vai achar que é o marido, vai ficar tranquila. Sabe? Nossa, meu Deus, eu fico imaginando, sabe, a situação da mulher simplesmente acordando ali, vendo que não é o marido dela que tá do lado dela. O desespero. Por mais que, tá bom, podem falar o que quiser da mulher, por mais que ela já, independente do que ela esteja acostumada a fazer com a vida dela íntima, é muito diferente. Eu não vejo que foi um convite, assim, dela, não vejo que ela tenha provocado ou que tenha sido consensual, sabe? Para ela foi, de fato, uma surpresa e um susto aquilo. Ela não tinha consciência do que estava acontecendo. Ali, naquele momento, eu vejo que ela foi a mais inocente, né? Naquela situação ali, né? Enfim, como tudo começou, né? E aí, quando acorda, vê aquela situação, né? Pede ajuda. O marido aparece, né? Enfim. E já quando ele vê e se dá por conta ali do que tá acontecendo, ele já resolve que ele vai tirar a vida dele, tá?
Não é nada disso só de corretivo, não. Ele já sabia. Nem pensou. 2 vezes. E aí, é tudo isso de fato que a gente sabe, tá? Agora eu só vou ver com relação a ele, né? Nessa situação toda, no plano espiritual, como ele tá agora. Se a gente já consegue ver alguma coisa, né? Porque apesar da gente achar que já tem tempo, foi em 2018, mas ainda tá muito recente. Espiritualmente falando, né, também. Ver como ele está no plano espiritual. Como Daniel Correia está no plano espiritual. Gente, eu vou falar com relação a esse moço. Eu não vou nem dizer que é karma dele, que sempre que eu falo, as pessoas entendem como se ele tivesse que passar por aquilo. Como se já tivesse escrito e pré-determinado, e aí as pessoas estão legitimadas a isso porque era para acontecer e elas não controlam. Não. É uma situação de karma dele, complicada para ele. Talvez se não fossem essas pessoas, seriam outras. Porque a gente consegue ver isso da forma que ele agia. Talvez era uma questão complicada para ele. Talvez antes dele reencarnar, falaram assim, ó, você pode ter problema com bebida, fica longe de bebida, evita de arrumar confusão com mulheres casadas. Assim como muita gente já vem avisado, ó, o seu problema é o mar, fica longe dele. O seu problema é avião, fica longe de avião. E aí as pessoas precisam evitar, porque tem grande chance, é por isso que tem gente que passa sufoco em avião, que quase perde a vida ali afogada quando a situação é com o mar. É como se tivesse predisposto a acontecer aquilo com ele. Então, quando ele não evita esse caminho, quando ele é levado até esse tipo de situação, a chance de acontecer é maior. É bem maior. Entende? Acredito, assim, piamente que uma hora ou outra isso iria acontecer com esse moço. Infelizmente. A forma que ele, né, agia. Toma cuidado com o vício, né? Essas coisas assim. Engraçado que eu vejo até que ele foi avisado, sabe? Será que aquele amigo que falou com ele por mensagem de uma certa forma não estava sendo usado, né? Pela espiritualidade para alertar do que poderia acontecer? Acredito que sim, tá? Ele teve várias chances de evitar essa situação. Não foi fácil, né? Foi uma partida sofrida, né? Vamos dizer assim, porque até acontecer o desligamento do espírito, ele sofreu bastante, bem difícil. E, de uma certa forma, acaba pagando, né,
luxúrias, vamos dizer assim, né? Se deixa ser levado por todo o envolvimento, né, das coisas. E querendo ou não, jogador, a gente sabe que as mulheres ficam em cima, principalmente financeiramente, status. E não foi diferente nesse caso, tá? Vocês acham que ela queria amizade? Enfim, olha, eu às vezes prefiro me calar pra não falar demais. Mas é isso, tá bom? Acredito que agora ele deve estar se recuperando ainda, tá? Eu não vejo ele 100% bem, como eu tava falando, foi um desencarne bem sofrido, né? Então, não tem como. Mas eu acredito que ele foi resgatado recente, tá? Eu acho que ele ainda penou um pouquinho depois em espírito, até ele se encontrar, até entender. Principalmente quando desencarna, né, dessas formas, o espírito fica bem perdido, tá? Sei se ele logo de cara seguiu em frente, não. Eu acho que ele ficou perdido durante algum tempo, mas pode ter sido até mesmo a mãe, né, que auxiliou ele de uma forma ou de outra. Oração de mãe, né, amor de mãe. Pode ser sim que ela tenha conseguido resgatar ele, ou tocar o coração dele de uma forma ou de outra, e ele conseguir enxergar a luzinha assim lá no fim do túnel, né, no meio de tanto sofrimento ali na cabecinha dele. Ficou bem perdido mesmo. Logo após, né, que desencarnou, mas acredito eu que sim, ele foi auxiliado já, tá bom? E agora ele pode estar sim em tratamento no plano espiritual. E isso é muito recente. É muito recente que ele foi resgatado. Eu acho que se foi em 2018. É difícil colocar as coisas assim no nosso tempo, né? Mas foi final de outubro de 2018, 2019, 2020 até 2021 ou meados de 2021. Ele pode ter ficado em sofrimento, tá bom? Em sofrimento que eu digo é umbral, é perdido, ou até mesmo não querer nem sair da Terra, ainda preso muito ao plano físico, entendem? E é muito recente que ele aceitou, né, seguir, aceitou auxílio. Então, a partir do momento que ele aceitou auxílio, ele pode ter sido levado para hospitais, né, espirituais, para receber auxílio, cuidados, para ser tratado ali fisicamente, fazendo terapia também. Não pense que isso é só coisa física da Terra, não, tá bom? Mas é isso. Agora sim eu vejo que ele tá caminhando para uma melhora, tá? Bem recente mesmo que ele aceitou, né, auxílio e agora tá bem melhor do que já esteve, tá? Mas ainda, infelizmente, não 100%, por isso que eu sempre falo que é muito importante oração. Me dizem aí o que vocês pensam sobre o caso, se vocês conheciam, se vocês acompanham. Deixa aqui nos comentários se você chegou até o final. Não se esqueçam de deixar o seu like e até a próxima.